Olá a todos e a todas, uma boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade, então, pessoal, ao nosso estudo da disciplina de Ética Geral e Profissional e Estatuto da OAB, na aula de hoje, certo? Nós vamos trabalhar com a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o objeto nosso de estudo é compreender, conhecer, né, apresentar a vocês a estrutura, o modo como a Ordem está organizada, estruturada, e ali trabalhar com cada um, trabalhar com as especificidades, enfim, dentro dessas regras de organização do Estatuto da OAB. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar da origem histórica da OAB, enfim, a natureza jurídica da OAB, a função também da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, e vamos aí trabalhando ao longo de ao longo da aula de hoje todas as regras previstas no Estatuto da OAB e Regulamento Geral. Então aí já tomem nota que o conteúdo da aula de hoje, né, eu sempre gosto de pedir a vocês para fazerem a leitura dos dispositivos que nós vamos comentar aqui na sala, aqui na aula, ok? É muito importante que vocês façam essa leitura depois. Vamos lá então, o Estatuto da OAB, do artigo 44 ao artigo 67. Então, no Estatuto da OAB, do artigo 44 ao artigo 67. E no Regulamento Geral da OAB, do artigo 44 a 54 e artigos 128 a 137. Então, Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, artigo 44 a 67, e no Regulamento Geral da OAB, artigo 44 a 54 e artigo 128 a 137, todos aí do Regulamento Geral, perfeito? Bom, além de nós estudarmos também a estrutura da OAB, nós vamos comentar com vocês, falar um pouco a respeito do procedimento de eleição, certo? Das eleições dentro da OAB, como que é feito, então, a ocupação dos cargos na OAB. E para isso nós vamos precisar tratar do procedimento eleitoral dentro da OAB, perfeito? Bom, pessoal, e antes de nós começarmos aí com aquela abordagem que nós sempre fazemos, né, de leitura dos artigos e comentar um a um, principalmente como eles podem ser cobrados na prova de vocês, eu quero ir rapidamente, né, tratar sobre, falar com vocês sobre a origem da OAB, como que ela surgiu, enfim. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, pessoal, a gente precisa mencionar ali alguns antecedentes históricos. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, como é conhecida hoje, nem sempre teve esse nome, enfim, e essa finalidade, esse alocamento, sobretudo constitucional. Hoje a gente percebe que, pelo próprio texto constitucional, o advogado, enquanto função essencial da justiça, a gente consegue perceber, portanto, que a OAB é uma instituição altamente respeitada, enfim, privilegiada, e nós sabemos da importância da OAB enquanto uma instituição voltada para a defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, mas antes de nós termos a OAB, eu preciso voltar a vocês, certo? Lá no período do Brasil Império, certo? Então, a história da Ordem dos Advogados do Brasil, ela começa muito antes da sua criação enquanto ordem, certo? Por quê? Porque em 1843 foi criado o Instituto dos Advogados do Brasil, isso lá no Brasil Império. Então, o que se prestava, a finalidade desse Instituto dos Advogados do Brasil de 1843 era servir o governo central na assessoria jurídica. Então, nós tínhamos um Instituto dos Advogados Brasileiros e a finalidade dele era assessorar o governo, assessorar a monarquia, enfim, juridicamente. Então não havia, naquele primeiro momento, da instituição do Instituto dos Advogados Brasileiros, a preocupação representativa da categoria dos advogados, não. A finalidade era prestar assessoria jurídica ao governo, certo? Bom, e aí, esse Instituto dos Advogados Brasileiros, ele é o precursor da OAB. Então, a OAB, enquanto entidade hoje, tal qual conhecemos,
ela tem como antecedente histórico o Instituto dos Advogados Brasileiros. E aí o Instituto dos Advogados Brasileiros, naquele momento histórico, ele era composto por membros da maçonaria e defendiam os princípios éticos liberais dos advogados, certo? Então se pautavam então ali pelos valores maçônicos, enfim, e por toda a ética liberal, a lógica, né, liberal, enfim, de liberdade, mínima intervenção do Estado. Então, era esse pensamento, essa orientação de pensamento que sustentava, enfim, ali que fundava as bases do Instituto da Advocacia Brasileira, que é o Instituto dos Advogados do Brasil. Bom, só que a OAB, tal qual nós conhecemos hoje, ela só veio a ser criada, ok, em 1930. Então a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, foi criada em 1930, ok, através do decreto 19.408 e depois foi regulamentada pela Lei 8.906 em 1994. Além da Lei 8.994, nós temos o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina. Então veja que a Ordem dos Advogados do Brasil somente foi criada em 1930. E aí já criada, já pensada, né, enquanto uma entidade de representação da classe da advocacia, enfim. E o que nos chama atenção nisso é que somente em 94, né, é que nós passamos então a ter o nosso Código de Ética e Disciplina, aliás, o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB é então a regulamentação do funcionamento, enfim, que traz as diretrizes gerais da advocacia no Brasil. Então isso só lá em 1994, apesar da OAB ter sido criada em 1930. Perfeito? Bom, feitas essas considerações históricas, que servem muito mais a título de conhecimento geral, enfim, para situá-los no tema que será estudado hoje, o primeiro ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês é um questionamento que sempre é feito, afinal de contas, qual é a natureza jurídica da OAB? Né? Afinal de contas, qual é o regramento jurídico dentro daquilo que se conhece enquanto instituição no direito brasileiro, né? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela se situa como? A OAB é uma autarquia pública, a OAB é uma empresa, a OAB é uma associação sem fins lucrativos, a OAB é uma ONG, enfim, afinal de contas, qual é a natureza jurídica da OAB? E aí, pessoal, a resposta, por incrível que pareça, para essa pergunta, ela de certo modo, não nos é satisfatória. Porque o STF, ao enfrentar a problemática relacionada à natureza jurídica da OAB, respondendo se a OAB devia prestar contas ou não ao governo federal, enfim, o STF chegou à seguinte conclusão, que a OAB logicamente, uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela possui natureza jurídica sui generis. Em que sentido? Ela é uma entidade, então, uma pessoa jurídica de direito privado, portanto, não é uma pessoa jurídica de direito público, não pode ser enquadrada enquanto uma associação pública, enquanto uma empresa pública, enfim, não é uma autarquia, ok? Então não é uma empresa de economia mista, enfim, não é uma associação de interesse público, não é uma associação de direito público, enfim, mas a OAB, apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela presta um serviço social. E justamente pelo fato da OAB prestar um serviço social, prestar esse serviço de defesa do Estado Democrático de Direito, de prestar o serviço de observância de fiscalização da ordem jurídica brasileira, enfim, e além de o advogado ser essencial para a administração da justiça, é reconhecido então a OAB o interesse público. Então existe um interesse público no funcionamento da OAB. E em razão disso, o STF entende, portanto, que a OAB ela é uma entidade de natureza jurídica sui generis, ou seja, ela não mantém um vínculo funcional hierárquico com a administração pública,
mas ela presta um serviço público. Então veja que a OAB ela não se enquadra dentro da estrutura, ok, funcional da administração pública, mas ela presta um serviço de utilidade pública. Além disso, a OAB possui personalidade jurídica própria e as suas contas não são submetidas ao Tribunal de Contas da União. Então isso é importante porque todas as autarquias, todas as empresas públicas, enfim, as entidades de economia mista, todas aquelas que sofrem ingerência do poder público, enfim, em qualquer âmbito, ok? Mas aqui falando no âmbito federal, elas devem submeter as suas contas, prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União responsável ali por fiscalizar as contas das empresas públicas, das entidades, enfim, todos aqueles órgãos, autarquias, enfim, instituições que são submetidas ao poder público. Já a OAB, ela não presta contas ao TCU. As contas da OAB não são submetidas ao TCU. E isso é uma crítica que é feita, inclusive por parte da advocacia, enfim, no sentido de que, olha, se a OAB, ela não tem o que temer, enfim, se as contas da OAB, se tudo aquilo, se existe uma rigidez, uma transparência nos gastos com o dinheiro recebido pela OAB, por qual motivo existe essa resistência em prestar contas ao Tribunal de Contas da União? Mas eu acho que a questão não vai por aí. Eu acho que a grande celeuma dessa questão não é se deve ou se não deve, se há ou se não há algum tipo de irregularidade. A questão toda é que a OAB ela precisa ter independência. A OAB, enquanto órgão essencial para a administração da justiça, ela precisa ter independência, precisa ter autonomia, de modo que ela está submetendo as suas contas ao poder público. Isso, de certo modo, né, parte da advocacia, aqueles que são contrários a essa submissão, eles vão dizer que é importante que a própria advocacia fiscalize as contas da OAB e não o Tribunal de Contas da União fiscalizar as contas da OAB. Então, esse é o grande argumento, enfim, buscando garantir a autonomia funcional, enfim, e a independência da OAB frente ao poder público. Perfeito? Bom, como já disse, a OAB ela presta um serviço público, a sua atividade, a atividade prestada ao público pelo Estado, ok? Sempre é voltada a selecionar, fiscalizar e punir os advogados. Então, qual é o serviço público que a OAB presta ao Estado? Veja, a OAB, então, ela é responsável por selecionar os advogados, e para isso nós temos o exame da ordem, ok? Então, qual é o mecanismo utilizado pela OAB para selecionar os advogados? O exame da ordem, perfeito? O exame de ordem é o mecanismo utilizado para selecionar os advogados. Além disso, compete à OAB fiscalizar a advocacia, fiscalizar a boa realização do trabalho, a ética comportamental da advocacia, o modo como os advogados atuam, ainda que individualmente, mas o modo como eles atuam de acordo ou desacordo com o estatuto. E além disso, compete também à OAB punir os advogados. Então veja que a OAB, ao selecionar, ao fiscalizar e ao punir o mau advogado, ok, ela presta um serviço público. Por quê? Porque, como vocês bem sabem, a advocacia ela é essencial à administração da justiça. Não há democracia, não há um sistema jurídico democrático sem a presença do advogado. E, sendo o advogado uma peça-chave dentro da máquina do Poder Judiciário, dentro ali da atuação na aplicação da lei, enfim, da jurisdição, é importante, então, que esses profissionais, certo? Os advogados, as advogadas, estejam, então, em observância àquilo que a lei regente no país determina. Então, veja que a minha função enquanto advogado, ela não interessa exclusivamente a mim. A função do meu colega advogado, ela não se encerra no interesse privado dele. Nós, enquanto advogados, devemos sempre pensar que a nossa função ela é munus público. A minha função, ainda que no mistério privado, ela tem um interesse público, ela tem uma utilidade pública. Por quê? Sem, por exemplo, um advogado criminalista, nós não teríamos processos criminais.
não tendo processos criminais, não seria, porventura, aplicada pena aos culpados de cometerem crimes. Não havendo advogado e não existindo processos criminais, nós não poderíamos, por exemplo, inocentar os indivíduos que eventualmente sejam injustamente acusados. Percebam, então, que a advocacia ela é super importante para, na verdade, ela é essencial para a organização e a aplicação da justiça em todos os ramos. Ok? Bom, além disso, além dessa atuação da OAB selecionando, fiscalizando e punindo os advogados, também é importante mencionar que a OAB possui imunidade tributária. Imunidade tributária, portanto, nas suas arrecadações, ok? A OAB ela não recolhe tributos naquilo que se refere ao trabalho essencial da advocacia, perfeito? Então, tudo aquilo que se refere à finalidade da advocacia, ou seja, fiscalizar a advocacia, realizar exame de ordem, então a OAB ela não paga tributos quando relacionados ao exercício de suas atividades essenciais. Se eventualmente a OAB fizer algum tipo de atividade, algum tipo de iniciativa que seja estranha à sua finalidade, ok? Vamos supor que a OAB cria algum tipo de atividade comercial. Logicamente que sobre essa atividade comercial da OAB incidirá os tributos cabíveis, mas naquilo que se refere à sua atividade essencial de fiscalizar, selecionar, punir advogados, enfim, estruturar a advocacia em todo o território nacional, a OAB ela é imune. Então temos a imunidade tributária da OAB. Atenção quando estivermos falando de funções essenciais da OAB, a sua finalidade ali para a qual ela foi criada. Perfeito? Bom, feita então essa consideração, sabemos, portanto, que a OAB possui natureza jurídica sui generis, ok? Então ela presta um serviço público, enfim. Agora vamos tratar com vocês de um outro ponto, sobre o artigo 44 do Estatuto da OAB. Qual é a forma e a finalidade da OAB? E aí eu quero começar com vocês lendo o artigo 44 para a gente poder comentar. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade. Então, olha só que interessante que pela leitura do caput do artigo 44, nós já chegamos à conclusão da forma. O artigo 44 caput já nos informa a forma de organização da OAB. E qual é essa forma? A forma federativa. Então anotem aí, a forma de organização da OAB é a forma federativa. Em que sentido? Nós temos um Conselho Federal e em cada estado, ok? E no Distrito Federal temos os conselhos seccionais. Então nós temos o Conselho Federal, ele se organiza federativamente, ou seja, temos a OAB federal e âmbito federal, e nos estados também temos a OAB, perfeito? Quando falamos em federalismo, pessoal, então a fórmula é federativa. Então, quando falamos em federalismo, nós estamos dizendo na união indissolúvel das subseções, conselhos e dos tribunais de ética e disciplina. Eles guardam o máximo possível de independência e subordinação apenas ao Conselho Federal. Então, vejam bem, um conselho seccional, estadual, ele não pode se desvincular do governo, do Conselho Federal. Veja, a autonomia não se confunde com independência, ok? Então elas possuem autonomia, porém elas estão ali subordinados ao Conselho Federal. Então é impossível, ok, a dissolução da forma federativa da OAB, ok? Além disso, então vimos então a forma, ela é federativa. E agora qual é a finalidade da OAB? A OAB ela possui dupla finalidade. Então anotem aí, a OAB possui dupla finalidade. A primeira finalidade é uma finalidade institucional. Então, finalidade da OAB, primeira finalidade, uma finalidade institucional. E qual seria a finalidade institucional da OAB? A finalidade institucional da OAB é a defesa da Constituição, dos direitos humanos e da justiça social. Então anotem, a finalidade institucional da OAB é defesa da Constituição, defesa dos direitos humanos e
garantia da justiça social. Essa é a finalidade institucional. A OAB, enquanto instituição, ela se preocupa em garantir a democracia. A OAB, enquanto instituição, se preocupa em proteger os direitos humanos. A OAB, enquanto instituição, se preocupa na correta realização da justiça social, igualdade social, certo? Por isso que vocês veem, vez ou outra aí, a OAB, por exemplo, fazendo nota de repúdio contra um determinado ato abusivo de, por exemplo, um policial militar, um abuso de poder, abuso de autoridade de algum servidor público de alto escalão. A OAB sempre se posicionando também dentro daquelas pautas relacionadas aos direitos humanos, todo tipo de minorias, né? A OAB se posiciona muito sempre na defesa dos direitos das mulheres, na defesa da população LGBTQI+, se manifesta também a respeito dos direitos dos negros, dos índios, enfim. Então veja que esse é o papel institucional da OAB e a OAB não pode se eximir dessa responsabilidade por nenhum tipo de pressão externa, política, enfim, não importa. A OAB, enquanto instituição, ela sempre deve estar voltada para a defesa da Constituição, defesa dos direitos humanos e da justiça social. Perfeito? Então a primeira função da OAB, função institucional. A segunda função da OAB é a função representativa. Então as funções da OAB, nós temos duas funções, institucional e representativa. Representativa em que sentido? No sentido de que a OAB, enquanto entidade de classe, ela representa a classe profissional da advocacia, defende a prerrogativa da advocacia, seleciona os advogados através do exame de ordem e disciplina também eventuais erros e faltas cometidas por seus advogados. Percebam então que a OAB também exerce a finalidade representativa, no sentido de que ela é uma instituição de classe que defende os interesses, as prerrogativas daqueles e daquelas que são advogados, perfeito? Então, atenção, forma e finalidade da OAB, artigo 44 do Estatuto. Então vamos lá começar a ler o artigo 44, todos os incisos. Então, a Ordem de Advogados do Brasil, serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então nós já comentamos aí o inciso 1. Inciso 2, promover com exclusividade a representação e defesa, a seleção e a disciplina de advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então veja aí que no inciso 1 e no inciso 2, então veja, artigo 44, inciso 1, está referindo ali a finalidade institucional da OAB. E no inciso 2 do artigo 44, nós temos identificado a finalidade então, a finalidade de defesa, a finalidade representativa da OAB, ali no inciso 2 do artigo 44. Seguindo aqui com o artigo 44, vamos para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz o seguinte: o Estatuto da OAB, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico, como já dito anteriormente. Parágrafo 2º, o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito? Seguindo aí, pessoal, então finalizamos o artigo 44, vamos falar agora sobre os órgãos da OAB, ok? Os órgãos da OAB vai nos mostrar, o estudo do artigo 45 vai nos indicar o modo como a OAB ela é então ali formada no âmbito federal, como que ela se organiza, como que ela se estrutura, perfeito? Então nós vamos ter ali no artigo 44 do OAB, artigo 45 do Estatuto da OAB, os órgãos. E nós vamos ter então o Conselho Federal, nós vamos ter então os conselhos seccionais, nós vamos ter as subseções, as caixas de assistência dos advogados, ok? São aí os órgãos da OAB. Então anotem, são órgãos da OAB, Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções, caixa de assistência dos advogados. Esses, portanto, são os órgãos da OAB. E agora vamos lá, pessoal,
identificar aí cada um desses órgãos. Perfeito. O Conselho Federal, ele é o órgão supremo. O Conselho Federal é o órgão supremo, onde se concentra a direção geral da OAB em âmbito federal e é localizado em Brasília. Então a sede da OAB fica então em Brasília. Os conselhos seccionais, ok? Eles são formados nas capitais dos estados. Então em cada estado da federação e no Distrito Federal, nas capitais nós temos localizado os conselhos seccionais, ok? Bom, além dos conselhos seccionais, também existem as subseções, que as subseções seriam ali uma subdivisão dentro dos estados, ok? E aí atenderia a um município ou um agrupamento de municípios. Eu vou dar, por exemplo, aí em Cariacica nós temos a 11ª subseção. E a 11ª subseção, se eu não estiver enganado, ela abrange o município de Cariacica, de Viana e de Domingos Martins. Então abrange esses 3 municípios, ok? Então veja, nós temos o Conselho Seccional, a OAB Espírito Santo, e temos a subseção, 11ª subseção, que abrange aí Cariacica, Viana e Domingos Martins, para atender os interesses específicos da advocacia naquelas regiões abrangidas pela 11ª subseção. Temos também, por exemplo, a subseção do município de Vila Velha, temos a subseção do município de Serra, temos a subseção do município de Colatina. Então veja que eu tenho o Conselho Estadual, mas eu posso ter, dentro da estrutura do Conselho, dentro do Conselho Estadual, eu posso criar subseções para atender especificamente os interesses da advocacia naquelas respectivas regiões. Bom, mas para que seja criada uma subseção, ok, é necessário existir mais de 15 advogados domiciliados na localidade. Então, qual é o requisito mínimo de número de advogados para que seja criada uma subseção? 15 advogados, perfeito? Então anote aí, cair na sua prova, você sabe que para criar uma subseção eu preciso de ter no mínimo 15 advogados naquela localidade, perfeito? Bom, a Caixa de Assistência de Advogados aí é o terceiro órgão da OAB, ok? Terceiro órgão da OAB, o quarto órgão da OAB, o primeiro Conselho Federal, o segundo Conselho Seccional, terceiro subseções e o quarto a Caixa de Assistência de Advogados. A CAI, né, a Caixa de Assistência de Advogados, ela nada mais é do que o braço social da OAB. A Caixa de Assistência de Advogados é o braço social da Ordem dos Advogados no Brasil. A finalidade da Caixa de Assistência de Advogados é prestar auxílio social, auxílio de natureza assistencial, assistencialista aos advogados. E eu vou dar um exemplo. Nós temos agora, dentro desse período de pandemia, né, do Covid-19, a OAB, através da Caixa de Assistência de Advogados, ela tem feito a distribuição de cestas básicas para os advogados, para as advogadas necessitados. Veja, é um auxílio emergencial, um auxílio de cunho social, certo? Assistencialista, para esses advogados que num determinado momento estão passando por privação de alimento, enfim, de sustento. Nós temos também, através da Caixa de Assistência de Advogados, eu posso citar, falando aqui no caso do Espírito Santo, que a Caixa de Assistência de Advogados faz convênios com algumas empresas para que advogados tenham descontos nessas empresas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é conveniada à Caixa dos Advogados, eu vou lá e consigo comprar, por exemplo, um terno com 20%, 30% de desconto. Eu vou num restaurante e lá naquele restaurante eu recebo 10%, 15% de desconto quando eu mostro a minha carteira de advogado. Então veja, é um auxílio ali, é material aos advogados, enfim, também assistência psicológica, enfim, faz parte aí do trabalho da Caixa de Assistência dos Advogados, perfeito? Então, cada estado terá ali a sua Caixa de Assistência dos Advogados, perfeito? Dentro ali do seu conselho seccional, perfeito? Bom, além disso, pessoal, quando falamos em órgãos da OAB, é importante notar que todos os cargos, ok? Todo mundo que ocupa qualquer cargo dentro dessa estrutura da OAB, seja no Conselho Federal, seja no Conselho Seccional, seja nas subseções ou na Caixa dos Advogados, todos os advogados que ocupam cargos, ok? São cargos gratuitos, eles não recebem nenhuma remuneração, não recebem dinheiro
por ocupar esses cargos aí dentro da estrutura da OAB, perfeito? Além disso, esses profissionais, esses advogados que prestam serviço voluntário, ocupando qualquer desses cargos dentro da estrutura da OAB, é importante mencionar que eles prestam um relevante serviço público, porque se a OAB ela presta um serviço de interesse público, logicamente, os advogados e as advogadas que lá também empenham o seu trabalho, logicamente, por consequência, também prestam esse serviço público, ok? Vamos lá, então, para a leitura do artigo 45, que diz o seguinte: são órgãos da OAB, inciso 1, o Conselho Federal, inciso 2, os conselhos seccionais, inciso 3, as subseções, inciso 4, as caixas de assistência dos advogados. Ok? Parágrafo 1º do artigo 45 diz: o Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Então, como dito anteriormente, o Conselho Federal é onde concentra ali a diretoria geral, enfim, a presidência da OAB, localizada no Conselho Federal em Brasília. Os conselhos seccionais, então, parágrafo 2º agora, né? Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Então, os conselhos ali seccionais, eles atuam dentro da delimitação geográfica dos seus respectivos estados. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Então, como dito anteriormente, eu posso ter o Conselho Seccional e, a partir do Conselho Seccional, criar subseções, que aí são, elas fazem parte do Conselho Seccional, porém possuem autonomia diretiva, financeira, ok? Seguindo o parágrafo 3º, parágrafo 4º, as caixas de assistência de advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Então, muito importante, pessoal. Veja, mais uma questãozinha aqui que pode cair na sua prova. Quando que um conselho seccional pode criar uma caixa de assistência dos advogados? Quando, naquele estado, nós tivermos mais de 1.500 inscritos, ok? Então, quando nós tivermos mais de 1.500 advogados inscritos naquele conselho seccional, aí sim nós poderemos falar na criação da assistência de advogados do Brasil. Então, olha, duas informações importantes. Primeiro, para a criação da subseção, eu preciso ter quantos advogados? 15 advogados. Para a criação da caixa de assistência de advogados, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 1.500 advogados inscritos. Perfeito? Parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Ok? Então, como dito anteriormente, tudo aquilo que se refere à finalidade da OAB, certo? A OAB, então, ele tem imunidade tributária. Parágrafo 6º. Os atos constitutivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum, na íntegra ou em seu resumo. O que isso quer dizer? O parágrafo 6º do artigo 45 trata da publicidade do serviço da advocacia. Então, todos os atos da OAB, enfim, exceto aqueles que são reservados à própria administração interna, eles precisam ser levados a conhecimento, não só da advocacia, mas também da sociedade. Perfeito? Vamos seguindo aí no estudo dos órgãos da OAB, comentar agora sobre o Conselho Federal. Ok? Bom, então o Conselho Federal, ele tem a sua composição, ele é um órgão supremo da OAB, é dotado de personalidade jurídica própria. O Conselho Federal, pessoal, ele é composto por um presidente, ok? Então anotem aí, a composição do Conselho Federal é composto por um presidente e por conselheiros federais, ok? São 3 delegações, ok? São 3 delegados, ok? Por cada conselho. Então, se nós temos 27 conselhos, nós vamos ter 81 delegados. Então, cada estado possui 3 advogados como conselheiros federais. Então anotem aí, cada conselho federal, cada conselho seccional possui representação no Conselho Federal através de 3 advogados, ok? Então a composição sempre será o presidente do Conselho Federal, os delegados de cada estado e os ex-presidentes. Então anotem aí, os ex-presidentes da OAB, eles também fazem parte do órgão supremo da OAB, que é o Conselho Federal,
ok? Uma importante observação, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, ok? E os agraciados com a medalha de honra Rui Barbosa podem participar com direito de voz, mas não podem votar, isso é importante também, ok? Todos aqueles advogados que porventura um dia tenham sido agraciados com a medalha Rui Barbosa, eles têm, de acordo com o regulamento geral, direito a assento nas reuniões do Conselho Federal. Tem direito de falar, porém não podem votar. Só quem vota são os conselheiros federais de cada estado, 3 de cada estado, e o presidente em exercício, presidente da OAB. Perfeito? Bom, qual é a competência do Conselho Federal? Compete ao Conselho Federal proposituras de ação direta de constitucionalidade, mandado de segurança coletivo, ação civil pública e mandado de injunção. Além disso, também compete ao Conselho Federal intervir nos conselhos seccionais quando houver grave violação na legislação, desde que seja aprovado por um quórum de 2/3 dos membros do Conselho Federal. Então veja, imaginem que existe indícios muito graves de graves corrupções em um determinado conselho seccional. Imagine o Conselho Seccional do Estado do Espírito Santo, e aqui somente a título de exemplo, perfeito, gente? Vamos supor que existe grave indícios de corrupção, utilização indevida do dinheiro arrecadado com as anuidades pagas pelos advogados, enfim. E aí, então, diante desse quadro deplorável, é necessário a intervenção do Conselho Federal aqui no Estado. Então veja, imagine a intervenção federal no Conselho Seccional do Espírito Santo. Para que haja essa intervenção federal, é necessário a aprovação de uma moção por 2/3 dos membros do Conselho Federal. Então, lembrando, quem compõe o Conselho Federal? Os delegados, 3 de cada estado e do Distrito Federal, e o presidente da OAB. Perfeito? Então, nós precisamos da aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Federal. Perfeito? Observação, pessoal. Os ex-presidentes, até 5 de julho de 94, têm direito a voz e voto. Então, todos, além desses conselheiros federais, todos os ex-presidentes da OAB, até 1994, além de ter o direito de voz, também tem direito de voto. Então, anotem aí. Quem vota no Conselho Federal? Os conselheiros federais, 3 de cada estado, que formam ali as delegações, e os ex-presidentes da OAB até 5 de julho de 1994. Então, todos os ex-presidentes eles têm direito de voto. Os ex-presidentes da OAB, a partir de 5 de julho de 1994, não possuem direito de voto. Tem direito apenas de voz. Isso é muito importante. Somente possuem direito de voto os ex-presidentes da OAB até 5 de julho de 1994. Todos os ex-presidentes, a partir de julho de 94 em diante, apenas têm direito de assento, direito de voz no Conselho Federal, direito ali de fala, portanto, e não direito a voto, ok? O presidente da OAB, ele não precisa ser um conselheiro federal, ok? Um presidente da OAB, ele não obrigatoriamente tem que antes ter sido conselheiro federal, ele pode muito bem ser escolhido através, formado em uma chapa, enfim. Eu vou explicar mais à frente, quando nós tratarmos do processo de eleição, eu vou explicar como são formadas essas chapas, ok? Mas não há necessidade de que o presidente tenha sido, ou seja, conselheiro federal para ser eleito presidente da OAB, ok? Além disso, o presidente da OAB ele é chamado de presidente nacional da OAB. Então, quando se faz menção ao presidente, nós falamos sempre presidente nacional da OAB, ok? Bom, quais são ali, e quando a gente fala em Conselho Federal, a gente precisa estudar também os órgãos que compõem o Conselho Federal. Então, os órgãos do Conselho Federal, o Conselho Federal é composto pelo Conselho Pleno. O Conselho Pleno, então, é a reunião ali, a plenária, com todos os conselheiros e o presidente, ok? Presidente, vice-presidente, enfim, secretários, que compõem a mesa diretora da OAB e todos os delegados, todos os conselheiros federais, Conselho Pleno. Também temos o órgão especial do Conselho Pleno, que é a cúpula do Conselho Pleno, que vai tratar, deliberar de questões específicas, que nós vamos trabalhar mais adiante, ok? Nós temos a primeira, segunda e terceira câmaras de julgamento, enfim, de recursos,
Nós temos os processos administrativos na OAB, então nós temos a primeira, segunda e terceiras câmaras de julgamento. Temos a diretoria, que é composta pelo presidente, aliás, a diretoria que assessora o presidente, né, o secretário, enfim, e por fim temos a presidência. Então são órgãos do Conselho Federal, Conselho Pleno, órgão especial do Conselho Pleno, primeira, segunda e terceira câmaras, a diretoria e o presidente. Tudo isso vocês podem encontrar, como disse anteriormente, pela leitura do regulamento geral da OAB. Eu não vou ficar aqui fazendo a leitura pormenorizada a respeito da estrutura, porque seria uma aula absolutamente enfadonha e muito improdutiva. Então eu prefiro muito mais apresentar a vocês a estrutura e direcioná-los à leitura, dos dispositivos legais que eu já mencionei no início da aula, perfeito? Bom, essa é a estrutura do Conselho Federal, então ali o órgão de cúpula, ok? Da Ordem dos Advogados do Brasil. A seguir, nós vamos trabalhar com o Conselho Seccional e com as subseções e finalizar com a Caixa de Assistência dos Advogados. Voltamos logo.